Olá, meu nome é Camila Santos e você está no programa Mergulhando na Palavra. Vamos mergulhar comigo? Capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nos versos 5 e 6. Diz o seguinte: Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui se trata da pessoa de João Batista. João Batista, um profeta, aquele a quem Isaías profetizou dizendo que seria a voz do que clama no deserto, que prepararia caminhos retos para o Senhor Jesus. João Batista, primo de Jesus, fez esse papel de chamar as pessoas ao arrependimento. Não só ele, os profetas eram levantados quando o povo estava distante de Deus e Deus levantava-os como boca dele aqui na terra para clamar: voltem a mim, endireitem as suas veredas, se arrependam. Mas o que arrependimento tem a ver com metanoia? O que arrependimento tem a ver com renovação de mente? Tem tudo a ver. Porque a palavra arrependimento no Novo Testamento, no grego, é exatamente essa: metanoia, renovação de mente. Aqui, quando Jesus diz após João Batista: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Quando os apóstolos continuam com essa mensagem e quando a igreja do Senhor continua clamando: arrependam-se, porque a segunda vinda de Jesus está próxima, nós queremos dizer: renovem a sua mente. Mas como renovar a mente? É ter um pensamento positivo? É usar o poder da mente para atrair coisas boas? Não. É trocar conceitos mundanos, conceitos pessoais, achismos, é ser convencido da nossa miséria, é sermos convencidos do pecado pelo Espírito Santo, é sermos totalmente convencidos que somos carecedores da graça, da misericórdia e salvação que só há na pessoa de Jesus de Nazaré. E rejeitando todo esse pensamento e toda essa verdade, entre aspas, pregada no mundo, abraçar uma verdade absoluta, real e imutável na pessoa de Jesus, que é a própria palavra viva, o verbo que se fez carne. Eu quero dizer para você que nas Escrituras tem todas as instruções na pessoa de Jesus, no relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho tudo o que eu preciso para minha mente ser renovada. Você tem tudo que você precisa para a sua mente ser renovada. E aqui, João Batista pregava no deserto, às margens do Rio Jordão, e ali diz que Jerusalém, a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão ia ter com eles, sendo eles batizados. Ele pregava o batismo de arrependimento e eles eram batizados confessando os seus pecados. Isso por quê? Porque a confissão, ela anda lado a lado com um coração que se arrependeu genuinamente. Um dos frutos de alguém que realmente entendeu a mensagem do Evangelho, que foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, é o fruto da confissão. E por isso eles confessavam, é uma consequência da renovação da mente. Interessante que muitas pessoas podem dizer: não, mas eu já fui à frente diante de um apelo para entregar a vida para Jesus. Eu já me arrependi. Eu não preciso confessar porque Deus já jogou os meus pecados no mar do esquecimento. Já escreveu meu nome no livro da vida e eu não preciso mais fazer nada. Afinal de contas,
Ele já conhece tudo que eu fiz. Mas Oséias, no capítulo 14 do seu livro, diz o seguinte, vamos mergulhar mais um pouco. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Deus aqui dá um mapa para Israel, dá uma bússola para o povo de Israel, para a igreja dele, através do profeta Oséias, dizendo, olha, cheguem até a mim com arrependimento genuíno, voltem do caminho que vocês estão seguindo, retornem, vocês estão afastados, vocês estão pecando, se arrependam, renovem a mente de vocês, mas façam isso não sacrificando animais, que era muito comum na época, mas com o sacrifício dos vossos lábios, com os novilhos dos vossos lábios, ou seja, confessem. E ele até diz o que é para falar. Cheguem diante de mim e diz, Senhor, nós pecamos, perdoa toda a nossa iniquidade, nós nos afastamos de ti. Então Deus mesmo está dizendo, cheguem até a mim com o coração arrependido para renovação de mente e com a confissão dos lábios. Aleluia. É interessante que Tiago também vai falar isso. Tiago, no capítulo 5, ele vai falar sobre uma igreja que ele exorta aquela igreja a confessar mutuamente o seu pecado. E ele coloca duas situações. Ele diz, olha, está alguém doente entre vós, chamem os presbíteros da igreja e unjam esse doente com o óleo e façam oração. A oração de fé salvará o doente. E ali é uma situação onde é chamada a liderança, mas ele fala, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E ele continua, confessem, pois, os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados ou sarados. A oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. Aí já é outra situação. Ou seja, se você está enfermo, chama a liderança da igreja, a unção com óleo, oração de fé levantará, salvará, curará o doente. Mas se houver pecado, confessem os vossos pecados, para que sejam curados. Porque tem enfermidades que vêm por meio do pecado, nem todas elas, mas vêm por meio de pecados ocultos. E ele está dizendo, confessem esses pecados. A oração de um justo ou do justo é muito poderosa em seus efeitos. E nessa situação, ele coloca não um grupo de irmãos, um grupo de presbíteros, mas o justo. Por quê? Porque na questão de confissão de pecados, envolve um ambiente o quê? De vergonha, envolve um ambiente de intimidade, onde a pessoa que vai confessar, ela tem que se sentir à vontade, ela tem que se sentir que a sua falta não vai ser exposta. Então a sabedoria de Deus, a sabedoria das Escrituras nos protege. Ela coloca, ou seja, o justo, procure uma pessoa e confesse os seus pecados para que você seja curado. Talvez seja a sua situação que está me assistindo. Seja essa situação de uma enfermidade onde pessoas já oraram por você, onde pessoas já até ungiram com óleo, oraram, profetizaram e você ainda continua doente. Peça orientação para o Espírito Santo. Chame alguém, um justo, ou seja, alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus. Confesse os seus pecados. Arrependa-se verdadeiramente. Permita que haja uma renovação da sua mente, abraçando a verdade superior da palavra de Deus.
e receba cura no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero encerrar com mais 2 versos. Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte para nós. Romanos capítulo 12, a partir do verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo estava dizendo para a igreja aos Romanos era: arrependam-se, renovem a mente de vocês. E isso é algo que nós temos que fazer dia a dia. Rejeitar os conceitos, os princípios e preceitos mundanos e abraçar a verdade absoluta da palavra de Deus, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, renovando a nossa mente para que nós experimentamos, e só assim nós poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E sabe por quê? Interessante que quando eu tive contato com o Evangelho, eu conheci uma realidade que eu só iria entender com base bíblica depois. Quando eu ouvia a palavra sendo pregada, entrava em mim com tanta força, como realmente algo que me cortava, algo que entrava em mim. E só depois é que eu entendi que a palavra é essa espada de 2 gumes, como está no livro de Hebreus. Mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra, fazendo divisão entre alma e espírito, e mostrando as intenções do coração humano. Então, por isso que a palavra ela tem esse poder de renovar a minha e a sua mente, porque é algo espiritual, não são apenas letras. A palavra de Deus é Jesus, ela penetra e ela discerne as intenções do nosso coração. Aleluia. E sabe, se a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Isso fala de uma mente, não uma mente pronta para todo aquele que entregou a vida para Jesus. Faz um download lá de cima na nossa mente, um download da mente de Cristo e já estamos prontos. Não. Mas uma mente capaz, apta para rejeitar todo princípio e toda mentira mundana e abraçar a verdade do Evangelho, os preceitos, abraçar toda orientação que vier do Espírito Santo e principalmente ter um coração pronto, uma mente apta para ser renovada, para arrepender-se e confessar. Eu espero que isso mude a forma de você enxergar a sua vida, a você mesmo, ao seu Criador. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo programa.